Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Vinícius Gnandt, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje nós estamos começando aí mais uma aula de informática. Legal? Bom, hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, que foi também sobre Linux, né? Hoje vai ser a segunda parte da aula. Então, se você não assistiu a primeira aula, pessoal, depois que acabar essa aula aqui, clica no card que vai aparecer aí em cima e acompanha lá a primeira parte da aula. Legal? É muito importante que você tenha acompanhado a primeira aula para que você possa entender os conceitos que a gente vai passar nessa segunda aula aqui. Legal? Então, galera, vamos lá, vamos começar aqui os nossos slides e vamos aí matar essa disciplina que é um pouquinho difícil, mas nada que alguns estudos não resolvam. Legal? Então, galera, hoje eu também tenho uma novidade para vocês, tá? Então, se você nunca viu Linux, fica nessa aula aqui até o final, que hoje a gente vai trabalhar bastante com o Linux na prática, tá? A gente vai fazer alguns comandos aqui, tá? Eu vou trazer a tela aqui do Linux para você que nunca viu um terminal e tal, e a gente vai trabalhar isso na prática. Então é muito legal para você que nunca teve contato aí com esse tipo de sistema operacional. Então a gente vai fazer isso na prática hoje. Legal? Então vamos lá, vamos começar aí, pessoal, os nossos slides. Bom, então informática e tecnologia da informação, Linux parte 2, né? Então, como nós já vimos a parte 1, hoje nós iremos ver a parte 2. Então, mais uma vez eu trouxe aí o Tux, né, que é o mascote do Linux, né? Ele que vai nos acompanhar aí nessa aula. Bom, galera, antes da gente começar, só aqui uma apresentaçãozinha rápida, tá? Lá no você que está acompanhando agora a gente pelo YouTube, né? Então, Qualis Concursos aqui no YouTube e lá no Instagram, galera. Hoje pela manhã eu fiz lá uma perguntinha para vocês lá e eu vou responder logo aqui após a nossa aula, tá? Essa resposta vai ser em vídeo lá no canal lá no Instagram do Qualis. E galera, tem uma novidade aqui para vocês também, tá? Agora eu estou no YouTube, então aqui o meu canal, Professor Vinícius Gnandt, já chega se inscrevendo lá tem já tem bastante conteúdo, já tem alguns vídeos. Então, se inscrevam lá no meu canal e deixa bastante like. E também, se você tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre qualquer outra coisa, pode perguntar lá no meu Instagram, prof.viniciusguinante, que eu irei respondê-lo com o maior prazer. Legal? Muito bem. Bom, galera, só para a gente relembrar então, né, no nosso evento passado, que eu não lembro qual foi a semana, nós vimos alguns conceitos, né, sobre Linux. Vimos os conceitos básicos, onde nós falamos, por exemplo, sobre multitarefa, multiusuário, né? Falamos do que é como que o Linux é constituído, né? Da parte do kernel, do shell, tudo isso nós falamos aqui nos conceitos básicos. Em seguida, nós falamos das interfaces gráficas, as famosas IGA, interface gráfica amigável, né? Então, nós falamos dos tipos delas, né? Então, nós temos, por exemplo, GNOME, KDE, diversas outras aqui, né? Falamos dos tipos de usuário, onde nós temos o usuário root e o usuário comum. E também falamos dos gerenciadores de boot, que é lá o Lilo e o Grub. Galera, se eu estou falando grego aqui, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, então volta lá na parte 1, na aula número 1, tá? Se não tiver aparecendo o card aí, me fala que eu mando aí no chat para vocês, tá? Sem problema algum. Depois nós fizemos exercícios. Legal? Muito bem. Bom, galera, hoje a gente vai dar continuidade, né? Basicamente, eu acredito que a gente vai conseguir finalizar essa parte de Linux, né? Não tem mais conteúdo disso, do que, na verdade, sim, até tem, né? Mas do que cai em prova, relativamente é isso. Tá? Então são essas duas aulas bem tranquilas. Bom, hoje nós iremos falar das distribuições Linux, tá? Onde nós temos diversas. Depois nós vamos falar dos sistemas de arquivos, onde nós temos o NTFS, FAT32, ext3, ext4, todos esses daí. Falaremos também da parte de gerenciamento de arquivos, né? Onde a gente tem um sistema de arquivos, como por exemplo, sistemas em árvore, tudo isso, tá? E o que nos importa bastante, né, aqui no Linux, são os comandos. Então, eu vou trazer uma listinha de comandos, a gente vai trabalhar isso na prática, né? Espero tirar todas as dúvidas aí de vocês. Vamos falar também da parte de gerenciamento de privilégios, galera. Então, o que é isso de ficar mudando permissão, tirando permissão, permissão de leitura, escrita, toda essa parte que é bem legal, né? E é muito usada, por exemplo, por administradores de rede. Eu que já
tive aí o prazer de administrar uma rede, né? Sei e trabalhei muito com esses comandos, tá? Principalmente com esses comandos que nós iremos ver aqui e também com essa parte de gerenciamento de privilégios. Legal? Muito bem, galera. Então, vamos lá, vamos começar, né? Hoje, de fato, aí, vamos começar aí de fato, então, né? A nossa aula. E eu espero que vocês gostem, tá? Então, galera, se vocês gostarem, já deixa o like aí embaixo, tá? Isso é muito importante pra gente e ajuda muito a crescer aí o canal. Legal? Então vamos lá, galera. Vamos começar aí os nossos slides. Bom, então, galera, vamos começar aí falando das distribuições efetivamente, né? O que são essas distribuições? Bom, deixa eu deixar aqui a tela cheia, né? Que eu acho que é melhor para a gente trabalhar. Bom, as distribuições, galera, nós temos vários tipos de distribuições. E toma muito cuidado para não confundir, tá? Vou até anotar aqui, ó, para não confundir ela com as interfaces gráficas, tá? Toma muito cuidado para não confundir ela com as interfaces gráficas. Então, galera, como a gente viu, né, lá na primeira parte, o kernel, né, é uma parte do sistema operacional responsável por controlar o hardware, né? O kernel ele é uma parte do sistema operacional por controlar o hardware. E, né, esse kernel, galera, como a gente bem mesmo viu, né, o kernel é o que é efetivamente o Linux, né? Então, por exemplo, todas essas distribuições que nós estamos vendo aqui, tem o kernel Linux, né, que é basicamente o núcleo do sistema operacional. Mas a interface gráfica, né, quando você liga ela, ela muda, tá? E ela muda de acordo com a distribuição. Eu acho que para ficar de uma forma conceitual, acho melhor até inverter aqui, galera, tá? Então, põe aqui distribuição e põe o shell aqui, tá? Mas de uma forma mais teórica, tá? O shell geralmente vem primeiro. Não vou explicar o porquê, mas se alguém quiser saber, me chama lá no Instagram que eu explico isso aqui de uma forma mais detalhada, tá? Isso aqui já seria um pouquinho avançado. Então, basicamente, a gente tem a distribuição, né, galera? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma distribuição que a gente vai trabalhar hoje, que é a distribuição do Ubuntu. Né? Então, galera, uma distribuição, ela é o quê? Ela é um conjunto de programas, um conjunto de softwares, que inclusive dentro de cada distribuição a gente tem, né, uma interface gráfica. Tá? Então, não necessariamente a interface gráfica, que foram aquelas que a gente viu na aula passada, elas inclusive a gente consegue mudar, tá? Por exemplo, vamos supor que o Ubuntu aqui ele venha com o Gnome. Ah, mas eu não gosto do Gnome, eu quero mudar para o KDE. Dá para fazer isso, professor? Tá, sem problema nenhum, é só você desinstalar o Gnome e instalar o KDE, sem nenhum problema. E como é que eu faço isso? Eu faço através do Shell. Então é por isso que a distribuição, né, o Shell fica ali antes da distribuição, tá? Só dando um spoiler aí. Legal? Muito bem. Bom, então tome nota, tá? Trouxe aí uma dica para vocês. Essas distribuições elas podem ser comercializadas. Isso mesmo, o usuário ele paga pela distribuição, como é o caso de algumas versões da Red Hat, que é essa daqui, né, o famoso chapéu vermelho. Enquanto ele recebe algumas coisas ali em troca, tá? Então, por exemplo, ele recebe um suporte, tá? É muito comum, galera, o Red Hat na parte de servidores, tá? Então, tem algumas empresas que inclusive compram ali licenças, né? E aí elas acabam recebendo ali um suporte, alguma coisa em troca desse pagamento, né? Por isso que é algo que é pago. Ou então, como a maioria, né, dos que a gente vê hoje, como por exemplo o Ubuntu que a gente vai trabalhar hoje, ele é livre, tá? Free, e aí você pode fazer o download gratuitamente, pode modificar, pode fazer o que você quiser. Legal? Bom, galera, então vamos ver aí mais ou menos, né, cada uma dessas distribuições. Bom, para a gente começar, galera, a gente tem o Debian. O Debian, né, onde a gente encontra ele aqui, que é considerada uma das mais seguras e estáveis, deu origem para distribuições como o Ubuntu. Então, por exemplo, a Ubuntu que a gente vai trabalhar aqui hoje, ela surgiu a partir do Debian, tá? Tem diversos aqui que uma vai surgindo a partir da outra, tá? Inclusive, se você tiver interesse, coloca
no Google, assim, ó, Linux distribuições, árvore genealógica, né? Árvore genealógica. Então você vai ver, galera, tudo lá desde o comecinho, uma distribuição dando origem a outra, né? A gente tem milhares de distribuições já hoje. Acho que não chega, né, a casa dos milhares, mas acho que a casa das centenas, dezenas aí a gente já tem, tá? Bom, em seguida, a gente tem aí o Ubuntu. O Ubuntu, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que é mais recomendada para iniciantes. Ela é mais tranquila, né? Ela trabalha com a interface GNOME, né? E ela é bem tranquila de se trabalhar, né, galera? Então, se você tiver uma curiosidade em começar, eu recomendo que você comece pela Ubuntu. Ela parece bastante também com o Windows, tá? Tem uma outra que parece mais, mas o Ubuntu parece também. Bom, depois nós temos a SUSE, Red Hat, Kurumin, Mint, Fedora, Mandrive e o Mandriva, tá? A única que eu gostaria aqui de chamar a atenção é para o Kurumin, tá? Que ele é uma distribuição brasileira. Só que no caso, infelizmente, ela foi descontinuada. Então, descontinuada, galera, não é que não dá para baixar mais, tá? É que não sofre mais atualizações, nem nada do tipo. Beleza? Muito bem. Bom, e aí, nota. Caso uma distribuição possua uma interface padrão, né? Isso aqui a gente já falou, né, galera? Que a gente consegue alterar, né, a interface. Então, por exemplo, a gente consegue tirar uma GNOME e colocar uma XFCE, que é uma interface mais leve. É isso aqui a gente já falou. Beleza. Bom, e aí, uma questãozinha para a gente praticar. Vamos lá. EXAF 2012. Distribuição Linux é um sistema operacional Unix-like, incluindo o kernel Linux e outros softwares de aplicação, formando um conjunto. Então é exatamente isso que é uma distribuição, né, galera? É um conjunto ali de softwares, de aplicações, disso tudo. Distribuições ou distros, tá? Vocês também podem encontrar com esses nomes também, tranquilo. Podem ser mantidas por organizações comerciais ou projetos comunitários. São exemplos de distribuições Linux. Galera, olha que parece bastante, né? Ele trouxe aí que parece bastante. Ó, então, por exemplo, essa Kuruming, né, que ele colocou aqui, na verdade, esse G aqui não existe, né? O correto seria só Kurumin, tá? Mandrit, o correto seria Mandriva, tá? Aqui, essa Knopful também não existe. Gentuk, né, o correto seria Gentoo. E aqui, Debian, ok? E Fedora também, ok, tá? Então, por isso aqui, o gabarito da nossa questão, letra E. Bom, na verdade, galera, essa questão aqui, né? Essa questão, galera, inclusive, por exemplo, se você tem alguma dificuldade e tal, ela pode complicar um pouquinho para você na hora da prova, tá? Então, por exemplo, se você não conhece muitas distribuições, né? Pra gente que já trabalha na área, galera, isso é uma questão bem tranquila, né? Bem prática, aonde com a prática você acaba tendo ela bem fácil, né? Então, assim, para mim eu classificaria essa questão como fácil, mas às vezes para você pode ser uma questão um pouco difícil, tá? Você que ainda não está habituado com os nomes das distribuições e tal, pode ser um pouquinho difícil. Então, por isso que a leitura, né, tá ali sempre verificando, né, esses conteúdos, pode tornar a questão bem fácil para você. Beleza? Muito bem. Próxima. Outra questão aí, galera. CESP 2010. O Linux, um sistema operacional multitarefa e multiusuário. Pausa, pausa, pausa. Falamos na aula passada, né, galera? O Linux, ele é um sistema operacional multitarefa? O Linux, ele é um sistema operacional multiusuário? Respondam aí no chat para mim, por gentileza. Vamos lá, enquanto eu termino de ler aqui a questão. É disponível em várias distribuições, entre as quais Debian, Ubuntu, Mandriva e Fedora. Bom, se você respondeu que sim para multitarefa, parabéns, você acertou. E se você respondeu que sim para multiusuário, parabéns, você também acertou. Obviamente, né, galera, o Linux ele é um sistema operacional multitarefa. Por quê? Porque ele consegue ali, né, abrir vários programas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você consegue abrir um terminal, consegue abrir um navegador,
várias coisas ao mesmo tempo. E ele também permite com que você faça login com mais de um usuário simultaneamente, né? Então, por isso que ele é um sistema operacional tanto multitarefa quanto multiusuário. Se você tem alguma dúvida sobre isso, nós também falamos sobre esses dois conceitos lá na aula passada. Então volta lá e acompanha lá com a gente. Bom, entre as quais Debian, né? Debian a gente falou aqui em cima, Fedora, falamos aqui também, né, sobre o Ubuntu que nós iremos utilizar hoje e também falamos sobre o Mandriva. Então, tranquilo, né? Questão correta até aqui, né? Beleza, sem problema nenhum, ok? Muito bem. Bom, agora, galera, chegamos aí na parte dos sistemas de arquivos. Galera, os sistemas de arquivos, né? Geralmente eu não comento aí sobre todos eles, né? Por quê? Porque os sistemas de arquivos, galera, geralmente a gente trabalha ali na parte de sistemas operacionais, né? Quando a gente começa ali a falar sobre o Windows, tá? Então, antigamente, nas primeiras versões do Windows, elas foram feitas em FAT32, tá? Só que qual que é o problema do FAT32? O FAT32, galera, ele suporta arquivos somente até 4 GB, tá? O que é bem inviável ali de você acabar trabalhando com esse tipo de sistema de arquivo, tá? Inclusive, por exemplo, se você instalar se você formatar um pendrive com FAT32, você vai ver que você não consegue, por exemplo, copiar um arquivo de 4 GB, de 5 GB, por exemplo, para esse pendrive, tá? Depois, né, nós temos o NTFS, que é o atual sistema de arquivos padrão do Windows. Então, o Windows 10 ele utiliza NTFS, desculpa. E o RFS é uma evolução aí, né, do NTFS, que é um sistema operacional que ele apresenta mais resiliência. Por isso, o Rzinho aqui, tá? Resilient File System. E aí, pelo fato de ele apresentar mais resiliência, ele também é um pouquinho mais lento e tal, mas dá para trabalhar com ele tranquilamente, beleza? E aí, né, vem aqui esses três aqui que são basicamente os sistemas operacionais do Linux. Obviamente, atualmente nós estamos aqui na versão XT4, tá? Eu não vou comentar sobre cada uma, porque senão a gente perderia muito tempo falando sobre cada isso e ainda é desnecessário. Galera, XT3 e XT4 possuem suporte a journaling, tá? Isso já foi questão de prova, por isso que eu coloquei aqui como nota, tá? Então, o que é esse tal de journaling? Deixa eu explicar aqui para vocês, galera. Journaling, na verdade, é o que? Tudo que você faz ali no sistema operacional acaba deixando rastros, tá? Então, por exemplo, se você deleta um arquivo, se você desliga o sistema operacional, e esses rastros, pessoal, é, eles são gravados ali no computador em forma de arquivos, que nós chamamos esses arquivos de logs. Logs. Então, são os logs do sistema operacional, tá? E aí, esse tipo de sistema de arquivo, ele permite com que se crie esses logs de tudo que o usuário está fazendo no sistema, tá? Isso é muito importante, galera. Por quê? Porque, basicamente, se acontecer alguma coisa, um problema ali, você consegue saber quem fez, a hora que fez, o que fez, tudo que fez, tá? E isso é imprescindível, beleza? Muito bem. Bom, galera, chegamos aqui então à parte de sistemas de arquivos, onde a gente vai começar a falar sobre os diretórios do Linux, tá? Então eu vou deixar aqui a tela cheia para que a gente possa aí falar sobre cada um desses diretórios. Bom, a primeira coisa, galera, que vale bem a gente ressaltar aqui é sobre o diretório raiz, tá? Então o diretório raiz do Linux, pessoal, é essa barra aqui que eu marquei. Então, por exemplo, lá no Windows a gente conhece o tal do C2 barra barra, né? Aqui no Linux, de uma forma bem mais simplificada, nós temos o diretório barra. Simples assim. Dentro deste diretório, pessoal, nós temos aqui todos estes arquivos, não, perdão, todos estes diretórios dentro do barra, tá? Então são diversos diretórios. E cada um deles aí tem a sua particularidade, né? Bom, professor, eu preciso saber todos. Galera, é bom ler, tá?
eu recomendo a leitura, recomendo que seja feita a leitura de tudo isso, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês quais são os principais que vocês podem aí ver, pode vir a cair em prova. Então nós temos o diretório /bin, né, pessoal, onde a gente tem lá os arquivos binários, né? Então todos aqueles arquivos de zeros e uns, né? Esses arquivos essenciais para o funcionamento do sistema. O /boot é importante, tá? Mas nem tanto. Mas basicamente pelo nome você já acaba sabendo o que tem lá. Então lá tem arquivos de boot. Então, por exemplo, lá nós temos o grub. Lembra do grub, pessoal? Então, por exemplo, se você precisar fazer alguma modificação no grub, ele se encontra neste diretório aqui. Depois nós temos o /dev, onde ele fala lá sobre todos os dispositivos do computador. Então, por exemplo, o flop, né? O que seria esse flop? Seria o dispositivo de disquete. Hard disk seria o HD, CD-ROM, modem, tá? Tudo isso se encontra lá no /dev. O /etc, pessoal, é um diretório importante, tá? Quando se fala aí em instalação de arquivos, tá? Então, por exemplo, todos os arquivos de configuração, inicialização de programas ficam lá localizados aqui. O /home, pessoal, diretório importantíssimo, diretório local dos usuários. Basicamente, este aqui é onde ficam lá os arquivos dos usuários, né? Os arquivos comuns, como por exemplo desktop, bibliotecas. Bibliotecas, eu quero dizer, por exemplo, são bibliotecas de imagem, de vídeo, de áudio, né? Tudo isso. Nós temos o lib, onde a gente tem ali bibliotecas e módulos, né? Também não tão cobrado em prova. Nós temos o diretório /mnt ou diretório mount, tá? Onde a gente faz a montagem de arquivos. Diretório apt, também não muito importante. Diretório proc, não muito importante. Diretório root, importante. Diretório sbin, tomar cuidado para não confundir com o bin, tá? Aqui nós temos arquivos de sistemas essenciais do root, do super usuário, galera. Diretório temp, onde nós temos arquivos temporários, né? Então, por exemplo, quando você está ali com um arquivo para salvar, né? Diretório /user /usr, onde nós temos arquivos nativos, arquivos de usuário, né? Então, por exemplo, arquivos de configuração, como por exemplo, como eu posso dizer para vocês, senhas, bibliotecas, tudo isso dos usuários, softwares de instalação de cada usuário. Esses dois aqui eu não vou falar não vou falar porque estão dentro, né, do /user. E nós temos por fim o /var, que fala aí sobre arquivos de log e outras variáveis. Beleza, galera? Muito bem. Então, falamos aí falamos aí dos principais diretórios, né, que estão localizados lá no diretório raiz, né, que é o diretório /, e vamos dar continuidade aí aos nossos slides. Galera, vale ressaltar aqui, né, que o Linux ele segue esse padrão FHS, File System Hierarchic Standard, que basicamente esses arquivos eles ficam agrupados aí de acordo com as suas finalidades, tá? Em diretórios específicos para cada tipo de função de cada diretório, ok? Isso não é um requisito, mas é importante quando a gente trabalha com um sistema operacional complexo, não é? Bom, e aí para a gente finalizar essa parte do sistema de arquivos, galera, a gente tem o gerenciador de arquivos, né? O que é o gerenciador de arquivos? Lá no Windows, galera, sabe o Windows Explorer, né? Ou o explorador de arquivos que nós temos lá agora no Windows 10, né? Mudou o nome. Então, por exemplo, até o Windows 8 era o Windows Explorer. A partir do Windows 10 virou explorador de arquivos. E lá nós temos também, né, um gerenciador de arquivos, né? Nós temos o terminal de comandos, né, onde a gente gerencia esse arquivo por, por, por comandos, né, manipulando ali a linha de comando e tal. Depois nós temos estes outros aqui, nós temos o Dolphin, o Nautilus, o Gnome KDE, o Gnome Commander e o XFE, tá? Que é o mais parecido aí com o Windows Explorer. Bom, esses aqui são os principais, tá?
existem alguns, eles podem ser instalados, eles podem ser desinstalados, eles podem mudar, tá? Mas aí cada um tem uma diferençazinha, né? Por exemplo, pela distro que você, pela interface gráfica que você instala ali no seu Linux. Legal? Muito bem. Bom, então vamos lá, vamos fazer aí uma questãozinha sobre, galera. No sistema operacional Linux, o diretório /home, o que que ele faz? Ele representa o diretório raiz, ou seja, o topo da hierarquia? Claro que não, né, galera? Quem representa esse diretório é o diretório barra. É o local onde estão os arquivos de configurações globais do sistema e a maioria dos aplicativos e ferramentas. Então, primeiro que não existe um diretório que faz isso, né, galera? Os arquivos de configurações globais, né, eles estão lá no diretório etc, não é isso? Ó, só para a gente confirmar aqui, ó, arquivos de configuração e inicialização, exatamente, tá? Arquivos de configurações globais. Bom, letra C, contém arquivos do usuário que interagem com o sistema e que não possuem privilégios administrativos, pessoal. Arquivos dos usuários que interagem com o sistema, na verdade, esse aí seria o USR, tá? E não o /home. Inclui os comandos e arquivos necessários para inicializar, para o sistema inicializar, como por exemplo o grub e o kernel. Na verdade, esse daí é o /boot, né, galera? E letra E, por fim, guarda as bibliotecas exigidas por diversos aplicativos e também pelo kernel do Linux. Então, nosso gabarito aí, letra E, letra E de elefante, beleza? Aliás, galera, perdão, eu fiz uma pequena confusão aqui, tá? Guarda as bibliotecas exigidas por diversos aplicativos. Não, não. Não é ele quem faz, não é o diretório /home que faz isso não, tá? Quem faz isso, na verdade, pessoal, é o /lib, tá? É o /lib. Ah, professor, então o senhor eliminou todas, e aí, como é que fica? Fica sem resposta? Galera, eu cometi um pequeno erro aqui. Quem faz isso, na verdade, galera, é a letra C, tá? Então, nosso gabarito aí, por gentileza, corrijam aí e me perdoem por esse pequeno erro. Então, contém os arquivos dos usuários que interagem com o sistema, tá? Além dos arquivos dos usuários, lá no diretório /home você pode ter outros arquivos. E de fato não possuem privilégios administrativos, né? Por quê? Primeiro que não é qualquer pessoa, né, que pode entrar lá, e segundo que só quem pode modificar aqueles privilégios ou é o dono, né, daquele diretório ou o, o root, tá? Então, por isso que aí no gabarito da nossa questão é a letra C de casa. Legal? Muito bem. Então, próxima questão, CESP 2020. Essa questão, galera, nós já resolvemos no Instagram do Qualis, hein? Essa questão a gente já resolveu lá no Instagram do Qualis. Mas vamos lá. No Linux, o diretório /home é o local onde está instalada a maior parte dos aplicativos das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr são armazenados os arquivos do usuário. Bom, galera, na verdade aqui, né, a questão ela inverteu os dois diretórios. Então, se a gente escrevesse dessa forma aqui, ó, /usr é o local onde está instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, beleza. Enquanto no diretório /home são armazenados os arquivos de usuário. Aí sim estaria correto. Mas, nesse caso, a questão está errada, beleza? Muito bem. Bom, chegamos então aqui, galera, à parte dos comandos, tá? A parte dos comandos, né, onde a gente vai trabalhar aí os comandos. Então, eu já vou apresentar aqui para vocês, tá? Eu já quero que vocês conheçam aí o nosso Linux, tá? Então, já vou mostrar ele aqui para vocês. Só um momentinho. Opa, aqui. Bom, então aí, né, na tela está o nosso Linux, tá? Então a gente vai começar aí, né, já trabalhando com ele.
Bom, esse Linux, galera, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ele é a última versão aí do Ubuntu, tá? Ah, que está lá no site do Ubuntu. Então, se você precisar, né, se você tiver interesse, né, eu posso depois fazer um vídeo como que a gente faria para instalar o Ubuntu ali junto com o Linux, né? Eu estou utilizando aqui uma máquina virtual através do VirtualBox, tá? E aí, através do VirtualBox, vocês conseguem fazer essa emulação aí de um sistema operacional. Então, eu vou abrir aqui, galera, um terminal, né? Só aguardar um pouquinho. Então tá aqui, galera. Esse aqui é o nosso famoso terminal, né? Como a gente já conheceu ele aí na aula passada, mas não de uma forma prática como a gente está vendo aí agora na tela, né? Então, por exemplo, se a gente for observar bem, aqui no começo da tela, né, nessa parte aqui, nós estamos vendo o usuário Vinícius, né? O usuário Vinícius, aqui o hostname da nossa máquina e aqui o meu tipo de privilégio. A gente consegue ver que é um usuário do tipo comum. Para eu virar root, eu digito sudo su. Ele vai pedir aqui para mim uma senha, eu digito a minha senha, né, que eu já defini na hora da instalação e pronto. Eu já estou trabalhando com o meu usuário root, tá? Que é o meu super usuário. Como a gente pode ver, né, aqui está o usuário root, o hostname, o diretório em que nós nos encontramos no momento, e esse aqui é o meu tipo de permissão. Como ele está com essa cerquilha, significa que eu tenho super permissões aqui, ok? Muito bem, então vamos lá, galera. Vamos para os slides para a gente conhecer os comandos, tá? E depois tratar com eles aqui na tela, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber aí é que aquele terminal que a gente abriu, a gente conseguiria, pessoal, facilmente abrir ele através ali do atalho Ctrl T, tá? Facilmente. Bom, então nosso primeiro comando, galera, é o comando ls, que basicamente vem aí de list, tá? De listar alguma coisa. Então vamos aplicar aí o comando ls. Então eu executei o comando ls, ele mostra para mim que nessa pasta /home /vinicius, né? Dentro da pasta home nós temos uma pasta chamada Vinicius e dentro dela nós temos este arquivo. Eu posso executar, pessoal, o comando ls dessa forma aqui, ó, ls-l, e aí ele traz como se fosse uma lista ali para a gente, né, de uma outra forma, né, por causa do parâmetro "-l". A gente também tem um parâmetro ls-a, tá? Então, por exemplo, esses arquivos aqui, pessoal, que estão com um ponto na frente, são arquivos que estão ocultos, tá? Então, observa naquela questão como a gente também tem arquivos de configuração, arquivos do usuário. Entretanto, estes arquivos que estão com um ponto na frente, eles são arquivos que estão ocultos, tá? Por isso que quando a gente executa este primeiro comando aqui, este comando ls, a gente não enxerga esses arquivos ocultos. Ah, professor, como é que eu crio um arquivo oculto? Simplesmente basta que você digite o ponto na frente dele, e aí você vai ver os arquivos que estão ocultos. Beleza? Muito bem. Bom, nosso próximo comando, pessoal, é o comando aí rm, que é o comando para deletar, tá? A gente vai fazer ele daqui a pouco, tá? Não, ou melhor, o rm ele remove um arquivo ou um diretório. O rmdir ele apaga apenas um diretório, tá? Nós também temos o comando mv, que move ou renomeia arquivos ou diretórios. Nós temos o comando cp, que copia arquivos, como o copy do MS-DOS. Nós temos o comando cd. Todos esses comandos aqui, pessoal, são comandos de manipulação, tá? Nós temos o comando... Tá, vamos parar por aqui. Antes da gente... Provavelmente esse comando ele vai aparecer daqui a pouco, mas eu já quero adiantar ele aqui, pessoal, que é o comando mkdir, ou make directory, né? Make directory. Então vamos lá, que eu quero passar esses comandos aí para vocês. Então a primeira coisa, pessoal, ó, eu vou limpar aqui a minha tela, né? Nossa, professor, como é que o senhor fez isso? Através do comando Ctrl L, tá? Que seria basicamente, né, para limpar, né? Então Ctrl limpar. Bom, então primeira coisa eu quero listar aqui para ver os diretórios que eu tenho aqui.
Através do comando mkdir, eu vou criar um diretório chamado teste. Então, executei, né, pessoal? Quando o Linux ele não reclama, tá? Quando não aparece nada aqui, significa que o comando foi feito com sucesso. Agora eu vou listar de novo aqui, ó. Então repara aqui que agora nós temos o comando, o diretório teste, tá? Então eu posso, através do rm, deletar o diretório teste. Opa, ele não deixou porque é um diretório. Então eu uso o rmdir para deletar. E agora ele deixou. Então ele removeu para mim. Eu poderia, galera, utilizar, por exemplo, teste.txt, tá? Ignora esse comando touch, tá? Ele basicamente ele só vai criar aí o arquivo para mim. Então eu criei aqui, né, o comando teste.txt e eu posso usar o rm para remover, para deletar este comando teste.txt. Galera, quando a gente faz operações pela linha de comando, tá? Não existe lixeira. Então, uma vez deletado aqui, ele vai para o espaço, tá? Não tem mais como recuperar isso, ok? Bom, outros comandos, né, que nós vimos lá, pessoal, foi o comando de renomear. Então, por exemplo, vamos repetir aqui o comando do touch.txt. Então, criamos aqui novamente o arquivo teste.txt. Agora eu quero mv-teste.txt. Eu quero renomear ele para, por exemplo, aula.txt. E aí, ele já apareceu aqui. Beleza? Bem tranquilinho, né, galera? Posso fazer isso também com um diretório. Então, vamos criar aqui um diretório teste. Né? Criamos aqui o diretório. Aqui está o diretório teste. E agora eu vou trocar ele para um diretório aula. Então, por exemplo, vamos colocar aqui mv teste para aula. Não reclamou, tudo ok. Tá? Agora, galera, a gente vai fazer uma operação que é jogar este arquivo aula.txt dentro do diretório aula. Lembra que o comando mv ele também faz isso? E como é que a gente faz? A gente coloca mv aula.txt e a gente coloca aqui, ó, barra aula, aula barra aula.txt. E aí, se a gente for observar, né, o aula.txt ele sumiu, né? E como é que eu movo, como é que eu vou para dentro do diretório aula? É simples, só eu utilizar o comando cd, tá? Então cd aula. E aí nós observamos aqui, ó, primeiro nós observamos que nós estamos já dentro do diretório aula e que agora o aula.txt está aqui dentro do diretório aula. Legal? Muito bem, né, galera? Então, estamos conseguindo aí fazer os comandos na prática, né? Bem tranquilo. Bom, o comando chmod, galera, eu vou explicar ele detalhadamente para vocês quando a gente for falar sobre a parte de privilégios, tá? Que é a parte de gerenciamento de privilégios. Bom, nós temos o cat, tá? Não necessariamente ele vai abrir um arquivo, galera. Eu gosto de dizer que ele imprime um arquivo, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Deixa eu mostrar aqui, só um momentinho. Aí, vamos lá. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Ó, aqui eu tô vocês estão vendo aí a minha área de trabalho, né? Eu vou abrir aqui um editor de texto. Vou abrir aqui um editor de texto. E aí abrir aqui um editorzinho de texto, tá? E eu vou falar assim: olá, essa é a 13ª semana de eventos. Sejam bem-vindos. Opa, bem-vindos ao Qualis Concursos. Beleza. Eu vou salvar este arquivo aqui na minha área de trabalho mesmo. Então, repara aqui, ó, que
Melhor, vou salvar aqui dentro do diretório /home /Vinicius, tá? Pode ser aqui mesmo. Salvei. Documento sem título, né? E agora vamos voltar lá ao nosso terminal. Então, pessoal, aqui eu estou dentro do diretório /aula, tá? Só que a gente salvou dentro do diretório /home /Vinicius. Eu posso voltar para esse diretório assim, cd /home /Vinicius, ou então, galera, para eu me mover para um nível acima, eu posso digitar o comando cd dois pontos, assim, tá? Então, opa, cd dois pontos. E aí, ué, ele não funciona aqui? Acho que ele não funciona nessa versão aqui não. Mas em outras versões eu tenho certeza que ele funciona. Deixa eu ver o negócio. Também não tem nenhum manual do CD. Enfim, cd /home /Vinicius. Então, aqui é certeza que ele tem que funcionar. Legal, funcionou. Então, galera, ele criou aqui pra gente, né, este arquivo, né, chamado documento sem título. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar e vou colar. E aí, observa que ele imprimiu aqui na tela, né, para mim, o que está escrito dentro do documento sem título 1, que foi o que a gente acabou de fazer lá. Beleza? Então, é isso que o comando cat faz. Ele imprime na tela, tá? O conteúdo do arquivo que a gente está tentando visualizar. Simples assim, galera. Não complica que fica pior. Bom, vamos ver lá o nosso próximo comando. Então, próximo comando, a gente tem o comando pwd, que ele nos mostra o caminho atual, né? Isso eu acho que nem precisava, né, desse caminho, desse comando, mas às vezes ele é eficiente. Comando df, comando mkdir, que a gente já falou, né? O comando df, pessoal, ele mostra a quantidade de espaço no disco rígido. A gente vai executar esse comando lá também. Vamos verificar todos, depois a gente só observa lá. Exit, tá? Então, para eu finalizar o meu terminal lá, é só eu digitar esse comando. Nós temos o comando ifconfig, para a gente verificar o endereço de IP da máquina. O ping, o kill, o top e o name. Acho que esses daí são os principais. Vamos lá, galera. Vamos verificar então cada um desses aí. Beleza. Eu vou limpar aqui a tela novamente com o comando Ctrl L. Então, o comando Ctrl L, ele limpa aí para mim. O que é limpar, galera? Ó, se eu rolar a minha barra de rolagem para cima, ó, observa que eu consigo ver tudo que a gente fez aqui ainda, tá? Então, eu vou limpar aqui novamente. Basicamente, quando a gente fala em limpar, né, ele está jogando para cima ali. Então, vamos lá. O primeiro é o comando pwd. Ele mostra em qual diretório que eu estou. Então, se aqui eu estou no /home /Vinicius, ele vai exibir aí para mim em qual diretório em que eu me encontro. Muito bem. O próximo comando, pessoal, que a gente vai ver é o comando df, né? É o comando df. Então, é um comando bem simples, tá, pessoal? Recomenda-se. A gente pode usar simplesmente o comando df, tá? Mas eu acho legal a gente usar o df-h, tá? Aqui nessa versão ele passa a mesma coisa. Mas só para a gente tentar entender, né, pessoal, basicamente o que seria isso, né? Ele mostra aqui para a gente os tamanhos. Então, por exemplo, o mais importante que a gente tem aqui é o /dev SDA5, tá? Que mostra aqui, né, o tamanho total do nosso disco. Se eu não me engano, é df... Não, mesma coisa também. Ele mostra aqui, né, o tamanho total do nosso HD. Então, aqui tem um HD de 100 GB, tá, que eu montei. E aí, se a gente somar tudo isso aqui, daria 100 GB. Só para a gente ver aí o tamanho das partições, né? Bom, o comando mkdir a gente já viu, o comando exit eu vou mostrar depois, né, quando eu terminar tudo aqui. Depois nós temos o ifconfig. Eu acho que ele não vai funcionar aqui, exatamente, porque ele pede para eu instalar o NetTools. Vamos instalar aqui então, sem problema nenhum. Vamos aguardar enquanto ele instala. Bom, enquanto ele instala, pessoal,
Nós temos também, né, um que a gente vai ver daqui a pouco, que é o comando ping, né? Então, o comando ping serve para eu pingar, né? Basicamente, deixa eu mudar a tela aqui para mim, para ficar um pouquinho melhor de explicar isso para vocês. O comando ping, pessoal, ele atua através do protocolo ICMP, né? Que a gente provavelmente você já deve ter visto lá na aula de redes de computadores. Se você não viu, pode me mandar lá no Instagram que eu explico isso aí para vocês. Ou então eu explico aqui no chat também. Então, basicamente, ele serve para testar a conectividade entre o seu computador e um outro computador, em que um manda uma solicitação de ping e o outro, se estiver disponível, ele responde, né, essa solicitação. Então, vamos lá, vamos ver se já instalou e aí eu demonstro isso na prática para vocês. Então, a primeira coisa é o comando ifconfig, tá? Então, aqui ele traz para a gente, né, essa placa de rede e ele traz aqui, ó, inet 10.02.15, este aqui é o meu endereço IP, tá? É o meu endereço IP. Aqui está a minha máscara de rede, aqui o meu endereço broadcast, beleza? E aí, por exemplo, se eu quiser testar a conectividade entre o meu computador e o servidor do Google, repara aqui que o servidor do Google responde tranquilamente, beleza? Então, sem problema nenhum, né, galera? Esses daí foram os comandos ifconfig e o comando ping. Opa. Ok. Nosso próximo comando é o comando kill ou top, tá? Galera, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? O comando top, ele é um comando estático, tá? Ele é um comando que basicamente está em que ele aparece, né, os processos que estão rodando. Então, por exemplo, no momento aqui, pessoal, o processo mais importante aqui é o meu shell, né? Tá vendo aqui, ó, meu gnome shell. Então a gente tem o gnome terminal, né? Esses aqui são os processos que estão rodando no momento. Se eu quiser, pessoal, finalizar um, um, um desses processos, eu utilizo aquele comando, né, que é o comando kill. Então, por exemplo, kill, e aí eu, sei lá, alguma coisa aqui que eu queira fechar, né? Deixa eu ver se eu acho, porque eu não estou achando aqui agora, galera. Mas tem que tomar cuidado, tá? Quando você, por exemplo, vamos tentar esse aqui, ó. 5. Opa, eu acho que eu fiz um probleminha aqui, pessoal. Só um momento. Ok, então galera, basta que você digite kill, né, e o número do processo aqui que você deseja finalizar, tá? Esses daqui são processos de sistema, então eu não recomendo que você finalize eles, tá? E aí, aqui tem alguns outros, tá, que você pode trabalhar com isso, mas eu não vou executar nenhum aqui. Galera, um outro sistema, né, de visualização é o HTOP, tá? Só que ele vai pedir para eu instalar aqui, ó. Então ele pede aqui, né, para que eu instale. Então apt install htop. Ele instala rapidinho. Então ele está instalando, né? Dá para perceber, né, pessoal, que é bem fácil de instalar aqui os aplicativos no Ubuntu. A gente não precisa acessar o site, aquela coisa toda. Então basta que a gente execute alguns comandos, né, para instalar aí os aplicativos que a gente deseja. Tá? Então só aguardar aqui, né, ele já está em 80%, só aguardar ele finalizar aí a instalação e a gente já vai utilizar o HTOP. Que na verdade, né, pessoal, esse HTOP aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é uma variação do top. Tá? Enquanto o top ele apresenta uma versão ali um pouco mais, né, mais estática, mais tudo em branco, né? O HTOP ele mostra ali as coisas um pouco mais bonitinhas. Vamos dar uma olhadinha. Ó, então, né, é basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa, só que, ó, como a gente pode ver, a gente consegue ver o consumo de CPU, o consumo de memória, tudo isso, né? Então, recomendo que vocês testem aí, né, para dar uma olhada, para ver como é que funciona, ok? Mas ele é bem interativo, tá? Para eu sair aqui, pessoal, é só eu executar o botão F10. Então, F10. Opa. F10 para sair.
Ele não quer sair. Ok, muito bem. Bom, pessoal, então, né, daqueles comandos lá que a gente viu, né, o único que ficou faltando foi o name, né? Então vamos dar uma olhadinha nele aqui. Eu vou executar aqui, pessoal, posso executar o comando name, né, que ele mostra aqui só pra gente que é um Linux, ou eu posso executar o name-a, que ele já nos traz aqui mais informações. Então, por exemplo, ele já nos traz aqui a versão, né, do kernel que a gente está executando, tá? Então é uma versão 5.4, ele traz aqui o horário, ele traz tudo essas informações aqui que a gente pode observar. Beleza? Só que tá um pouquinho estranho, né, pessoal? Porque se a gente for ver aqui, ó, agora é 23 de julho de 2000 e às 10 horas e 20 minutos. Beleza, muito bem. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Vimos aí todos, né, pessoal? Ah, só uma coisa, o único que a gente viu não foi o exit. Então, digitar aqui o exit, ele sai do usuário, né? E se eu digitar exit novamente, ele finaliza o terminal. Muito bem. Bom, e agora vamos aí para as nossas questões. FCC, um auditor fiscal da área de tecnologia da informação deseja desinstalar um pacote chamado Java tal em uma linha de comando com o usuário root no Red Hat Enterprise Linux 6. Para isso, terá que utilizar o comando. Pessoal, essa questão aqui ela é bem conceitual, tá? Por quê? O Red Hat, pessoal, ele não é baseado em Debian. Ele não é baseado em Debian, tá? Ele vem lá da linha do Gentoo, lá da linha do CentOS, tá? Do CentOS. E no CentOS, pessoal, a gente utiliza o comando i1, tá? Se fosse lá no Ubuntu, que é o que a gente está utilizando agora, a gente utilizaria este comando aqui, ó, apt-get remove, tá? Mas como não é, a gente utiliza o comando i1, beleza? Então o gabarito aí é a letra D de dado. Próxima questão. Após verificar que o diretório /var/bo no Linux está sem espaço para novos arquivos, Pedro resolveu mover todos os arquivos e subdiretórios existentes nesse diretório para /etc/backup/bo localizado em outro disco, também no ambiente Linux. Nessa situação, a partir do diretório raiz do sistema operacional, o comando correto que Pedro deve usar para executar essa tarefa é mv-rf/var/bo/etc/backup-bo. Pessoal, a questão ela está incorreta. Por quê? O comando correto, primeiro, não é necessário esse parâmetro, tá? E isso aqui também não existe. Então, o comando correto seria mv/var/bo e aí um simples espaço para /etc/backup/bo. Ele até poderia usar, né, pessoal, esses parâmetros aqui caso esse diretório não existisse, tá? Mas como ele falou aqui que já existe, tá? Como ele já existe, que ele já falou aqui, né, que está localizado em outro disco, então não haveria problema nenhum, beleza? Então, gabarito aí errado, porque a sintaxe do comando está errada. Próxima questão, FCC 2019. Um procurador solicitou ajuda ao suporte técnico para resolver um problema de conexão com a internet em um computador que usa o sistema operacional Linux. O atendente de suporte solicitou a ele para informar o endereço IP do computador da rede. Para obter este endereço, em linha de comando, ele utilizou a instrução, como nós vimos, né, e fizemos na prática, letra D, ifconfig. Tá? Bem tranquilo também. Galera, se você tivesse o Linux, você utilizaria, ou melhor, o Windows utiliza o comando IP address, tá? Desculpa. O Windows utiliza o ipconfig, tá? ipconfig, o Windows. Mas o Linux utiliza o ifconfig, ok? Muito bem.
Considere a sequência de comandos a seguir em um terminal shell do Linux. Então, nós temos aqui os comandinhos, né? Primeiro, ele deu um cd/root, então agora ele se encontra no diretório /root. E depois ele criou esses diretórios mkdir -p/root/full/bar. O que é esse "-p", pessoal? Esse "-p" é de progressive, tá? Então, por exemplo, ele vai criar o diretório /bar dentro do diretório /full aqui. Só que se esse diretório não existir, ele cria ele também, tá? Basicamente é isso. E depois ele executou o comando pwd. Galera, o comando pwd ele mostra aonde em qual diretório o usuário se localiza no momento, né? E aqui, galera, ele só criou um diretório, ele não se moveu para dentro desse diretório. Por quê? Porque ele ainda está localizado dentro do diretório /root, tá? Então, aqui o gabarito da nossa questão é a letra A. Beleza? Bem tranquilo. Bom, chegamos aqui então, pessoal, à última parte da nossa aula, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o gerenciamento de privilégios, né? O gerenciamento de privilégios, pessoal, é uma parte que ela é um pouco... que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Não costuma cair muito em prova, mas vai que você seja o selecionado, não é? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí no gerenciamento de privilégios, tá? Basta que você preste atenção, vai tranquilo, que você consegue fazer numa boa, beleza? Então, vamos lá para os slides. O gerenciamento de privilégios permite ao administrador do sistema ou ao dono da pasta definir políticas de leitura, tá? Escrita e execução. Então, galera, o que acontece aqui? Tá? Deixa eu abrir aqui o Linux e mostrar para vocês. Opa, ele está com a telinha preta aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês no Linux o que significa esse gerenciamento de privilégios. O gerenciamento de privilégios, pessoal, nada mais é do que eu dar permissão para os usuários, para que eles possam acessar a minha pasta. Tá? Então, por exemplo, eu dou permissões de leitura, de escrita e de execução. Então, por exemplo, eu permito que um usuário ele execute ou não aquele meu arquivo. Tá? Só um minuto. Aí, beleza. Então, estamos aqui no nosso terminal. Eu vou me mudar para o usuário root. Opa. Então, estamos aqui no usuário root e eu vou digitar o comando ls-l. Observem aqui, pessoal, que no começo, né, ele mostra para mim esse drwx, r-x, r-x. Né? O que significa isso, pessoal? Isso é exatamente o que vocês estão observando aqui nos slides. Tá? Então, por exemplo, observem aqui que nós temos esse traço rwx aqui, tá? Bem parecido. Né? Isso significa o que, pessoal? Só um minuto. Opa. Aí, beleza. Isso significa, galera, nada mais, nada menos que aqui, né, este primeiro caractere aqui, ele indica o tipo de arquivo, tá? Então, por exemplo, ele pode, se ele for representado pela letra D, ele é um diretório. Se ele for representado por esse tracinho aqui, ele é um arquivo comum. E aí tem esses outros aqui, né, que é o canal, arquivo de blocos, socket e o arquivo de caractere especial. Galera, isso aqui eu nunca vi nem na prática, tá? Quanto mais cair numa prova, os dois que vocês mais vão ver são esses dois aqui mesmo, beleza? Então, o tipo de arquivo, ou um diretório ou um arquivo comum. E aí depois, as três próximas letras, galera, elas dizem a respeito do tipo ao usuário, né? Ao dono da pasta. Então aqui é o dono, aqui há um grupo, né? Que este usuário deu permissão. E depois aos outros, aos públicos, tá? Então o R vem de read, o W de write e o X de executável. Então vamos lá, galera. Ó, como a gente pode observar aqui, né? Ele é o mesmo comando que a gente fez lá. Então, ó, observa aqui, ó, que o usuário ele tem permissão total, né? Ele tem permissão de ler, escrever e executar. E aqui é um diretório. E o grupo, que seriam esses três próximos, não tem permissão de nada. E nem o público também não tem permissão de nada. Basicamente, é o que a gente está vendo aí. Tá? Então, galera,
como que a gente faz para mudar essa opção? A gente faz isso através do comando chmod, tá? E aí a gente digita aqui 3 números, tá? Esses 3 números são os que mudam aqui as permissões desse arquivo, tá? E como que seria isso, pessoal? Ó, se a gente quiser ceder uma permissão, por exemplo, só de executável, a gente digita o número 1. Se a gente quiser uma de leitura, a gente precisa somar esses dois aqui. Então, por exemplo, eu dou permissão de escrita e executável. Se eu quiser só leitura, eu digito 4, tá? Então, por exemplo, se eu quiser dar uma permissão completa, pessoal, como é que eu faço? Eu digito 7 aqui, tá? Eu dou uma permissão completa. Agora, vamos supor que para esse daqui eu só quero leitura. Como é que eu faço? 4. Esse daqui eu não quero nada, então eu digito 0, tá? Então, esse aqui tem permissão total, esse tem permissão somente de leitura e esse não tem permissão de nada, tá? Basicamente é isso, galera. Agora, por exemplo, e aí como é que eu faço isso? Eu digitando o chmod antes. Então, galera, basta que eu some aqui os que eu quero digitar, né, os que eu quero ceder e faça isso. Eu trouxe aqui tem aqui uma tabelinha, né, que vocês podem observar como é que funcionaria essas somas. Mas basicamente é só somar, viu, galera? Bem tranquilo. Ok? Então vamos dar uma olhadinha lá na prática como é que eu faria isso. Então, por exemplo, vamos pegar esse documento aí, esse documento 1 aqui, e vamos dar permissão total para todo mundo. Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. chmod, tá? Eu quero ceder permissão total, então é 777. E aí eu coloco, né? Documento sem título. E aí eu cedo uma permissão total. Observa agora o que vai acontecer aqui com ele, pessoal. Então, ó, ficou tudo RWX, RWX, RWX. Então, qualquer um, pessoal, consegue visualizar esse arquivo. Agora, vamos supor que eu queira deixar a permissão total para o dono, permissão somente de leitura para o grupo e nenhuma permissão para cá. Como é que eu faria isso? Simples. 740, que foi aquilo que a gente fez lá. E aí eu executo novamente e observa que eu tenho permissão total para o dono, permissão somente de leitura para os grupos e nenhuma permissão para os outros usuários. Legal? Bem simples aí também, né, galera? Esse gerenciamento de permissões. Muito bem. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí essa parte de gerenciamento de permissões, tá? De privilégios, tá? É bem tranquilo, mas caso tenha restado alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beleza? Muito bom. Então, vamos lá, galera. Vamos para os slides. Vamos resolver alguns exercícios sobre o gerenciamento de privilégios. CESP 2010. Considere que, após a execução do comando ls, um usuário obtenha a seguinte resposta. Então, ó, a gente já consegue observar aqui que é um diretório, né? E que tem permissão total. Então, ó, 7, 7 e 7. Ele obteve essa seguinte resposta. No caso desse trecho aqui, o D identifica o tipo de arquivo como arquivo comum. Aí já complicou, né, pessoal? Não é arquivo comum, não. É diretório. A segunda, a terceira e a quarta letras, RWX, garantem que João, ou seja, o dono do arquivo, né, como ele mostra aqui, João, permissão de ler, ok, gravar e executar o arquivo teste. Beleza, sem problema. A quinta, a sexta e a sétima letras especificam de que o grupo users do grupo user apenas João terá acesso ao arquivo teste? Também não, né, galera? Por quê? Porque aqui ele está dando permissão para o grupo, então qualquer pessoa do grupo tem acesso, tá? Então, aqui está errado, né? Então, nós temos dois erros na questão, né, pessoal? Esse primeiro erro aqui e que fala que apenas do grupo users, apenas João terá acesso, o que está errado, ok? Então, gabarito aí errado. Próxima questão. Considere que no Linux padrão, a questão das permissões aos arquivos,
ou melhor, considere que no Linux padrão as questões das permissões de acesso aos arquivos. Suponha que um dado arquivo comum, né, então arquivo comum é representado pelo tracinho, tem permissão total para o dono. Opa, permissão total para o dono? Então é 7. Então se é 7, é tracinho RWX. Permissão de leitura. Tem permissão total para o dono, permissão de leitura e execução. Leitura. Então, ó, leitura aqui nada, né? E execução. Ou seja, aqui seria 1 e aqui seria 4. Então, seria 5 para o grupo. E permissão de execução para os demais usuários. Seria 1. Então, a gente teria tracinho, tracinho, X. O modo de permissões do arquivos, como é apresentado pelo comando ls, é bem fácil. A questão aqui, né, pessoal? A gente já pode começar excluindo essa, a gente pode excluir essa e a gente pode excluir essa. Por quê? Porque nenhuma delas dá permissão total para o dono, né? E aí, por fim, né, o que está igualzinho que a gente fez aqui seria a letra D de dado. Beleza? Muito bem, né, galera? Também é uma questão aí bem tranquila, né, da gente tá trabalhando, tá? Não é muito complicado, ok? Bom, deixa eu trazer a câmera aqui para mim. Bom, galera, basicamente, né, o que a gente tinha aí para hoje era só, né? Então conseguimos trabalhar bastante coisa aí do Linux, né, pessoal? Foi um pouco corrido, mas eu espero que vocês tenham pegado a essência, tá? É bom que a gente assim, acaba não estendendo muita aula, tornando aquela aula um pouco cansativo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, e agradeço a participação de todos vocês, tá? Desejo bons estudos e até o próximo evento. Muito obrigado, valeu!